Olá, sou Vitória Moraes de Paula e agora eu vou falar sobre a espectrometria de massas com plasma intuitivamente acoplado, o ICP-MS. Desde o início dos anos de 1980, a espectrometria de massa com plasma intuitivamente acoplado tornou-se uma das técnicas mais importantes para análise elementar, devido a seu baixo limite de detecção para a maioria dos elementos, seu alto grau de seletividade e sua razoável precisão e exatidão. As especificações de desempenho para espectrômetros de massas típicos equipados com uma tocha de CP incluem intervalos de massa entre 3 e 300, capacidade de resolver íons que diferem em razão massa-carga por 1, faixa dinâmica de 6 ordens de magnitude, análise de mais de 90% dos elementos da tabela periódica, com tempos de medidas de 10 segundos por elemento. Baixo limite de detecção e desvios padrões relativos de 2 a 4% para concentrações na região central da curva de calibração. Aqui a gente tem uma tabela periódica que mostra os limites de detecção do ICP-MS. Além disso, também mostra os isótopos e o isótopo mais apontante de cada elemento. Essa figura mostra esquematicamente os componentes de um sistema comercial de ICP-MS. A geração de dedos, a cromatografia de líquido supercrítico e a vaporização eletrotérmica são métodos de introdução de amostras gasosas. A câmara de spray é usada para a introdução de amostras líquidas. Após a introdução da amostra, ocorre a atomização, a conversão dos átomos em uma corrente de íons, a evaporação dos íons de acordo com as suas razões massa-carga e a contagem do número de íons de cada tipo ou medida da corrente iônica produzida quando os íons existem em um transdutor apropriado. Uma parte crítica do instrumento é a interface que acopla a tocha de CP ao espectrômetro de massas, devido à diferença de pressão. A tocha do ICP opera a pressão atmosférica e o espectrômetro de massas necessita de uma pressão menor que 10 elevado a menos 4 torr. Para resolver esse problema, o acoplamento é feito por uma interface de bombeamento diferencial que consiste de um cone de amostragem feito de níquel e resfriado com água e que tem um pequeno orifício no centro. O plasma gasoso quente é transmitido através desse orifício para uma região que é mantida a uma pressão de aproximadamente 1 torr por meio de uma bomba mecânica. Nessa região, ocorre uma rápida expansão do gás, resultando no seu resfriamento. Uma fração do gás dessa região passa, então, através de um pequeno orifício para um segundo cone, chamado skimmer, e, a seguir, para uma câmara mantida à pressão de espectrômetro de massas. Nessa câmara, os íons positivos são separados dos elétrons e das espécies moleculares por um potencial negativo, acelerados e focalizados por uma lente magnética de íons para o orifício de entrada de um analisador de massas quadripolar. Aqui a gente tem uma imagem da interface retirada de um vídeo da Agilent Technologies. A ablação por laser tem sido usada junto à técnica de CP-MS como um método de introdução para amostras sólidas, com o mínimo de preparação da amostra. A alta intensidade da radiação vaporiza rapidamente a maioria dos materiais. Os instrumentos desse tipo são particularmente adequados para análise semi-quantitativa ou análise quantitativa se for usado um padrão interno, de amostras difíceis de decompor ou dissolver, como materiais geológicos, vidros e solos. Entretanto, os limites de detecção para ICP-MS com ablação por laser dependem em grande parte de variáveis experimentais, que incluem as variáveis instrumentais e o tipo da amostra. Os limites de detecção típicos apresentam valores mais baixos que 1 micrograma por grama sob certas condições experimentais. Desvio padrão relativo típico são da ordem de poucas partes por cento. A maior vantagem da ablação por laser é que o feixe pode ser direcionado a vários pontos da amostra para fornecer espectros de massa com resolução espacial. Uma das vantagens do uso de detecção espectrométrica de massas com plasma intuitivamente acoplado em vez de detecção óptica é que os espectros de massa são geralmente muito mais simples e mais fáceis de interpretar do que os correspondentes espectros ópticos. Porém, também há efeitos interferentes nele. As interferências são divididas em duas grandes categorias: interferências espectroscópicas e interferências não espectroscópicas. As interferências espectroscópicas ocorrem quando uma espécie iônica no plasma tem o mesmo valor da razão massa-carga com os íons do analito. Essas interferências dividem-se em interferências isopáricas, interferências por íons poliatômicos e interferências por espécies óxidos ou hidróxidos. As interferências isopáricas são dois elementos que possuem isótopos de mesma massa.
Para a espectrometria de massas atômicas com espectrômetro de massa quadripolar, as espécies isopáricas são isótopos que diferem em massa por menos de uma unidade. Com os instrumentos de alta resolução, diferenças ainda menores podem ser toleradas. Quanto a essa interferência, vê-se um pico de um isótopo do elemento e, a partir da razão da abundância natural dos isótopos, pode ser determinada a correção. Como as superposições isopáricas são previstas com exatidão pelas tabelas de abundâncias, as correções para os problemas podem ser feitas com um software adequado. Alguns instrumentos atuais são capazes de fazer essas correções automaticamente. Interferência por íon poliatômico ocorre quando as espécies poliatômicas são formadas por interações entre espécies presentes no plasma e espécies da matriz ou da atmosfera. Essas espécies podem produzir diversos íons moleculares que interferem. Esse tipo de interferência é geralmente encontrado em valores de razão massa-carga abaixo de aproximadamente 82. Algumas dessas interferências podem ser corrigidas com um branco, enquanto para outras é necessário usar um isótopo diferente do analito. A classe de interferência mais séria do CPMS envolve óxidos e hidróxidos, formado pelo próprio analito, pelos componentes da matriz, pelo solvente e pelos gases do plasma. A formação de óxidos depende de variáveis experimentais como a fração do fluxo de ingestão, a potência de radiofrequência, o espaçamento do sistema amostrador, o tamanho do orifício do amostrador, a composição do cais do plasma, a eliminação do oxigênio e a eficiência da remoção do solvente. Todas essas variáveis podem ser ajustadas para corrigir problemas de superposição de picos de um óxido ou hidróxido específico. Muitas pesquisas têm sido feitas para reduzir a formação de óxidos e hidróxidos em plasma. Agora eu vou mostrar duas figuras, a figura A, que está nesse slide, e a B, que está no próximo slide, comparando os espectros obtidos, espectro óptico e espectro de massa, de uma solução contendo cério. A figura A, que é a desse slide, mostra o espectro de emissão óptica de uma solução contendo 100 ppm de cério. O espectro óptico contém muitas linhas intensas de cério e centenas de linhas fracas para o elemento, todas sobrepostas a um espectro de fundo complexo. A figura B mostra o espectro de massa de uma solução cuja concentração é 10 ppm de cério. Percebe-se que ele é mais simples, consistindo de dois picos de cério de massa 140 e 142 e carga 1, e um pequeno pico para o zero de massa 140 e carga 2, que está localizado em massa igual a 70. Isso mostra que os espectros de massa atômicos são geralmente muito mais simples e mais fáceis de interpretar que o espectro de emissão. Além disso, também podemos observar nessa imagem a presença de alguns interferentes que já foram falados, como os íons poliatômicos e a formação de óxidos e hidróxidos. A autointerferência é do tipo não espectroscópica. Os efeitos de matriz em CPMS tornam-se evidentes para concentrações dos interferentes maiores do que 500 a 1000 mg por mililitro. Normalmente, esses efeitos causam uma redução no sinal do analito, embora sobre certas condições experimentais seja possível observar um aumento do sinal. Geralmente, os efeitos de matriz podem ser minimizados usando soluções mais diluídas, alterando o procedimento de introdução da amostra ou separando as espécies interferentes. Os efeitos também podem ser reduzidos empregando-se um padrão interno apropriado, isto é, introduzindo um elemento que tem uma massa e um potencial de ionização próximos aos dos analitos. Aqui estão as referências que foram usadas nessa parte do trabalho.